TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, boa noite. A partir de agora, você acompanha na TV Candidez o programa Divinópolis em Debate desta segunda-feira. E nesta semana vamos debater um tema muito importante, um tema da atualidade. Qualquer município que quer caminhar no caminho justamente do desenvolvimento, do crescimento, que quer buscar o caminho do crescimento econômico e de vários outros setores, precisa pensar na sustentabilidade e no meio ambiente. E este é o tema do programa desta segunda-feira. Vamos debater aqui os desafios de administrar e gerir os resíduos sólidos. Quem está ao vivo conosco no estúdio da TV Candidez para debater este assunto é o promotor, coordenador das promotorias do meio ambiente, Dr. Leandro Willis. Dr. Leandro, boa noite. Boa noite, Marcos, Alexandra. É um prazer estar aqui com vocês esta noite, discutindo esse tema tão palpitante. E quem vai me ajudar a construir o debate ao longo desta segunda-feira é o presidente do Sindimóveis, Marcos Vinícius. Boa noite, Marcos. Boa noite, Flaviano. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui novamente, contribuindo com o programa. Mais uma vez está comigo também aqui nos estúdios a presidente da CDL, Alexandra Galvão. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Flaviano. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite, Marcos. E uma boa noite especial para meus queridos amigos do Fórum Lixo e Cidadania. É um dos assuntos que vamos debater ao longo do programa de hoje. Acho que o programa é justamente para debater ideias, ações, propostas e projetos que colocam Divinópolis de novo no rumo do desenvolvimento e do crescimento. Essa é a proposta do programa desta segunda-feira que está no ar. Para começar então o programa, vamos colocar aí em discussão já temas e assuntos relacionados, à noite, relacionados a esse grande desafio que é a questão de gestão dos resíduos sólidos. Doutor Leandro, para a gente começar então esse debate, vamos falar um pouquinho sobre o que é o desafio de gerir os resíduos sólidos, em qual sentido? O município de Divinópolis já vem sofrendo sanções, salve aí enganos de datas, se eu não me engano, desde 2010 ou meados de 2011, o município já vem sendo penalizado, inclusive por não ter hoje um sistema adequado de resíduos sólidos. A gente vive aí a realidade do aterro controlado, mas o ideal seria talvez um aterro sanitário. Ao mesmo tempo já se discutiu um projeto grandioso na cidade de um aterro sanitário e, consequentemente, enfrentou resistências, Ninguém quer o lixo próximo de casa, esse é um dos grandes desafios. Então, como discutir esse assunto de uma forma que possa trazer benefícios para a cidade, benefícios para a região, lidando com esse tipo de interferência, que são as resistências, que já é a situação econômica que começa a afetar os cofres públicos. De que forma é possível achar um equilíbrio em tudo isso? É interessante quando você fala, Flaviano, que o município já vem sofrendo sanções. Na verdade, quem vem sofrendo é o cidadão, com a inexistência de um local adequado para a deposição dos resíduos sólidos do município. O Ministério Público já luta há muito tempo para que o município busque realmente o local adequado para a destinação dos seus resíduos. É inadmissível que uma cidade do porte de Divinópolis, com mais de 200 mil habitantes, referência no centro-oeste de Minas Gerais, conviva com um lixão. Hoje nós não temos um aterro controlado, como dizem. Nós temos hoje no município de Divinópolis um verdadeiro lixão, com medidas mitigadoras, mas que não atingem nenhum objetivo do ponto de vista de qualidade ambiental, de respeito à saúde pública. Então é um desafio muito grande e compete a todos realmente participar desse engajamento, buscando uma solução ideal para o problema. Como você disse, ninguém quer um aterro sanitário do lado da sua casa, como não quer um cemitério, como não quer um presídio. Mas é bom que nós possamos discutir aqui que há realmente uma responsabilidade social em torno disso, e não só do poder público. Todos devem abraçar isso de uma forma muito positiva. É o que nós temos buscado também dentro do Fórum
lixo cidadania, que nós vamos falar mais adiante. Mas é um desafio grande e que Divinópolis, ou sozinho ou através do consórcio intermunicipal, tem que enfrentar. E como eu disse na abertura do programa, a CDL e o Sindimóveis me ajudam a construir o debate desta semana, desta segunda-feira. Vamos ser cavaleiros e dar a palavra para a Alexandra, né, para que ela possa participar primeiro. Quanta honra. E uma oportunidade também de dizer, porque eu sou muito questionado, por que da CDL de Divinópolis participar do Fórum Lixo e Cidadania. Eu estou como coordenadora do fórum. E nós entendemos e nós acreditamos que o desenvolvimento comercial, o desenvolvimento econômico, ele tem que caminhar junto com o desenvolvimento da sociedade. Com base nisso, eu busquei uma aproximação de algumas facilitadoras do fórum. A princípio, eu pensava apenas naquele lixo, na hora certa de se colocar o lixo na porta de cada estabelecimento. A princípio, eu pensava que era apenas isso. E quando eu fui me envolvendo, né, com o fórum, eu vi que é muito mais do que isso. E dentro, né, de todo esse pensamento, eu entendi que a CDL pode contribuir e muito em aproximar esses agentes, aproximar os técnicos, aproximar as autoridades, aproximar também os voluntários. E daí promover o diálogo. E a pergunta é essa, doutor Leandro. O diálogo é o melhor caminho? Sem dúvida. Sem dúvida. Num histórico de 13 anos dentro do Ministério Público, ouso dizer que foram raros os momentos em que o processo judicial, nessas causas mais complexas, surtiu um efeito positivo. O diálogo, e um diálogo mais amplo, não só entre os atores públicos. Isso, reunir os atores públicos é muito mais fácil. Mas há um comprometimento maior, e o Fórum tem buscado exatamente isso, com empresários, com organismos sociais, com ONGs, com o cidadão, com as universidades, com as instituições educacionais, nós ampliarmos esse debate para que todos realmente possam participar, buscando uma solução para esse problema que é complexo. O problema é muito complexo, não é realmente fácil, envolve investimento e principalmente uma mudança cultural. Nós temos que realmente trabalhar a base. Uma mudança que passa realmente por uma mudança de mentalidade, por aprimoramento cultural, onde todos, né, se sintam responsáveis por isso. E é isso que a gente tem buscado, a mobilização social, porque certamente, com a participação de todos nesse projeto, as respostas virão de uma forma muito mais efetiva. E o poder público, certamente, amparado e apoiado também pela população, pelos organismos sociais, tende a ter um resultado muito mais satisfatório. Bom, doutor Leandro, quando eu fui convidado aqui para esse debate, é claro que eu procurei, pesquisei, inclusive soluções que em outros locais. E hoje eu tive a oportunidade de estar conversando com o Eduardo, do Sinduscom, e nós chegamos a uma conclusão. O lixo, ele tem valor. Existem vários países que realmente que tem empresas que extraem dinheiro do lixo através da reciclagem. Nós temos um exemplo em Brasília que, geograficamente, dificulta a extração de areia. E a maioria da areia que é usada pela construção civil em Brasília, como exemplo, ela é de resíduos sólidos da construção civil, concreto, tijolo, realmente tudo aquilo é moído e refeito para vender novamente para a construção civil. Então, nós temos, por exemplo, o problema dos botaforas ilegais. Não sei se o senhor conhece aquele caminho que nós temos entre a Unifenas e o alto da Rio de Janeiro ali, que tem um barranco ali, que realmente as pessoas estão enchendo o barranco lá com o resto de construção civil. Se esse lixo tivesse valor, nós não precisaríamos, por exemplo, de colocar a polícia engajada em coibir esse tipo de crime, né? Então, eu creio que uma providência como dar valor ao lixo, eu acho que seria mais efetiva
do que uma providência de fiscalização de botaforas ilegais? Marcos, você tocou num ponto muito interessante. Quando nós falamos aqui na primeira pergunta do Flaviano, lá no final, no último ato desse processo todo que envolve o resíduo, que é a destinação final, que é o local para isso, nós já tínhamos que partir de um pressuposto de que todas as outras etapas foram trabalhadas. Reciclagem, reutilização, reaproveitamento. Só ir realmente para um aterro sanitário aquilo que não pôde ser reaproveitado, que não pôde ser dado uma destinação para ela ir para o aterro. Diminuindo até a quantidade de resíduos e, paralelamente isso, a vida útil de um local como aquele. Pouca coisa não pode ser reciclada, né? Exatamente. Hoje nós temos várias... Por isso também é importante, é bom a gente ressaltar, eu não posso... até por questão de justiça, a participação dos catadores nesse processo. Eles fazem parte do Fórum Lixo Cidadania e nós fomentarmos esse trabalho com, inclusive, incentivos por parte do poder público para que realmente esse processo de reciclagem, todo esse processo que faz o reaproveitamento dos materiais, diminuindo a quantidade de resíduo gerado, possa realmente ser levado a efeito por parte de todos esses atores. Com relação aos resíduos da construção civil, da mesma forma. Quando a gente fala em fiscalização, combater botaforas, tudo isso é o fim do processo, exatamente, é caro. E as medidas para você manter um local como esse, medidas mitigadoras, até a questão de fiscalização, tudo isso é muito caro. E na crise que nós estamos vivendo, fica muito difícil nós fazermos frente. O município, com as contas no vermelho, dificilmente vai ter investimento para isso. Então, todo esse processo é importante, esse processo até para evitar, para que se reaproveite todo esse material. Isso tem que ser trabalhado. E o Fórum tem um grupo de trabalho, né? O bom que o Fórum Municipal de Cidadania acabou sendo subdividido em grupos de trabalho, dentre eles o grupo de resíduos de construção civil, para buscarmos alternativas para isso. Aí envolve certamente com a participação dos empreendedores, do próprio Sinduscom, de todos os empresários que movimentam o setor, juntamente com o poder público e todos os atores que têm realmente interesse para resolver essas questões. Então, você tocou num ponto-chave. Nós temos que trabalhar sempre para minimizar o quanto possível a geração desses resíduos. Fica à vontade. Se o lixo tiver valor, né, doutor, nós não precisamos de legislação. Então, veja bem, em países desenvolvidos, o lixo orgânico vira energia. O resíduo sólido da indústria vira matéria-prima para a própria indústria novamente. Né? O que falta para esse elo se fechar? Na verdade, aquilo que a gente falou no começo, um pouco de mudança cultural. Há uma necessidade de ousadia, audácia. Nós não podemos simplesmente ficar receosos de darmos um passo adiante, de buscarmos alternativas. Hoje se busca o caminho mais fácil, mas que a longo prazo não é sustentável. Então, a questão de geração de energia, a questão de reaproveitamento do material, o município e todos os atores podem se valer disso para, inclusive, gerar riqueza, como você falou. Mas, inclusive, esses exemplos podem vir de fora, falar, mas aqui no Brasil é muito complicado. Não é bem assim, né? Existem já locais que estão evoluídos e trabalhando isso de uma maneira muito séria. Nós estamos plantando uma sementinha, tentando buscar isso. Logicamente que o Ministério Público faz questão de participar desse processo, mas há necessidade de evoluirmos, né? Nós não podemos ficar presos a essas amarras históricas. E Divinópolis tem ficado para trás, Itaúna tem avançado, cidades da região têm avançado, Pará de Minas, Formiga, e Divinópolis está ficando para trás, sendo a cidade polo na região. Isso é realmente lamentável. Boa tarde, Alexandre. Você citou um ponto muito importante, que eu considero importante, e também o Fórum de Cidadania, é sobre a questão dos catadores, dos recicladores. Essa questão dos catadores é uma questão ambiental ou é uma questão social? Ela envolve várias áreas. Ela é social, ela é ambiental, ela é humana, envolve a dignidade da pessoa humana. É um trabalho realmente que envolve vários segmentos. E eles têm um trabalho de fundamental importância, inclusive de saúde pública.
Então, há necessidade de trazê-los sempre a essa discussão. Eles devem estar sempre sintonizados e também absorvidos por tudo que está sendo discutido. Até porque é uma mão de obra que pode ser utilizada dentro desse processo. Se a existência de um futuro aterro, a existência... Nada afeta o trabalho que é desenvolvido por eles. É um trabalho árduo que às vezes não conta com o incentivo necessário e que realmente nós temos buscado até o resgate da cidadania, da dignidade e também de valorização do trabalho deles. Então é um trabalho aí que é social, é ambiental, é de saúde pública, é de dignidade da pessoa humana, são várias as frentes. E hoje várias pessoas vivem como única fonte de renda o lixo. Sem dúvida, sem dúvida. E não são poucos, Alexandre, não são poucos. Né? Se nós fizermos um levantamento aí, são vários que vivem disso e vivem com orgulho, desempenhando um papel fundamental e devem ser valorizados por todos nós. Dentro desse contexto, doutor Leandro, da destinação correta para os resíduos sólidos, qual a importância, né, e até que ponto ela precisa ser ampliada a coleta seletiva? É uma situação que em Divinópolis ainda evolui de forma lenta, né? Até mesmo por causa da proporção da cidade. Então, nesse contexto, qual que é a importância da coleta seletiva para que isso aconteça efetivamente, né? E o que é preciso, talvez, para poder ampliar ela realmente, né? Ela é fundamental, Flaviano, dentro da linha do que nós estávamos discutindo aqui com o Marcos. Na coleta, você reaproveita também o material, você diminui a quantidade de resíduos gerada. E, infelizmente, Divinópolis hoje, se nós formos mensurar, aí não fica em torno de 4% a 5% que é destinado à coleta seletiva. É muito pouco. É muito pouco. Nós teremos que partir, no mínimo, aí de uns 20% a 25% para começarmos a fazer frente a essa quantidade. Então, sem dúvida nenhuma que há uma necessidade de se resgatar ou então até de se fomentar. Resgatar não, porque eu acho que nunca foi feito de uma forma muito adequada, sempre de uma forma acanhada, sem até a participação dos catadores nisso, com falta de incentivos e às vezes trabalhando as duras penas. Então eles precisam participar desse processo também para que haja um engajamento maior e se valorize a coleta seletiva. Até para que realmente a quantidade, eu repito, de resíduos gerados seja menor. O que falta? Talvez o envolvimento do poder público, enfim, não sei. Também, eu não posso também ser injusto com relação ao município que tem buscado atualmente, eu falo dessa administração, porque a coordenadoria também eu assumi no ano passado, já com essa administração sob o comando do prefeito Galileu. Eles têm buscado alternativas, têm buscado uma reaproximação, inclusive, com as associações de catadores, buscando até um fomento de um cooperativismo, de uma maior, né, que eles possam realmente se profissionalizar, que a atividade possa ser profissionalizada. Além disso, uma questão cultural, porque a população também precisa ajudar. Nós não podemos só jogar a responsabilidade em cima do poder público se não houver um trabalho de educação ambiental com toda a sociedade. Envolve, logicamente, as escolas, mas também a sociedade como um todo, que tem, a partir do momento em que o município der o exemplo de que há uma coleta seletiva que está sendo feita de forma adequada, os munícipes também possam se adequar e também trabalhar isso de uma forma consciente. Bom, doutor Leandro, desde 1997, quer dizer, já tem 21 anos, que se fala no município de Divinópolis sobre empresas explorarem o lixo comercialmente. E o lixo, hoje nós temos pessoas que fazem o trabalho de reciclagem do lixo, que vivem em condições muito difíceis, alguns vivem no lixão, e que têm um papel importantíssimo na sociedade, são extremamente subvalorizadas, né? E há 21 anos se discute sobre questões de se criar licitações para que empresas explorem comercialmente o lixo. Porém, isso nunca se efetivou. Você acha que agora nós temos mecanismos, nós temos apelo popular, nós temos tecnologia? Na sua visão, qual a possibilidade de hoje Divinópolis realmente conseguir comercialmente explorar o lixo? Porque legalmente eu acho que é muito inviável explorar o lixo.
Mas comercialmente é muito mais fácil. Nós temos uma cultura, Marcos, que é extremamente paternalista do Estado. O município, o Estado tem que cuidar das coisas. Os empresários, o particular, ele fica acanhado esperando, às vezes, uma solução. Aí que entra. Por isso que às vezes fala, não, o município vai encontrar a fórmula ideal. E aí não abre espaço, ao mesmo tempo que ele não resolve, não abre espaço. Até como quando o Flaviano falou a respeito de uma mobilização que houve até para paralisação de um processo que envolvia até um aterro particular. Eu não conheço minúcias do processo, não é da minha época, mas eram iniciativas que vinham do particular. Até que é para que, realmente, logicamente, que ninguém vai pegar esse nicho de uma forma exclusiva, sem que haja um chamamento público, sem que haja um procedimento licitatório. Mas, realmente, o município não consegue resolver o problema por si. Tem muitas empresas que podem participar de um processo licitatório, que podem realmente participar disso e auxiliando o município em problemas que podem ser resolvidos. O processo licitatório tem que ser aberto pelo Executivo. Sem dúvida. Sem dúvida, falar, peraí, até houve uma época também, aí tinha problemas no edital, mas quando eu falo em ousadia da administração, não é uma ousadia irresponsável, claro. É uma ousadia com obediência à lei. Mas isso pode ser feito, a forma de explorar isso, são exemplos espalhados até dentro do próprio país, em que houve procedimento licitatório para contratação de empresas para explorar isso, que o município realmente nesses problemas mais complexos, aí é uma opinião pessoal minha, eu acho que até em termos de qualidade, de efetividade na prestação de serviço, fica um pouquinho aquém do que o particular pode proporcionar isso. São empresas que têm expertise, know-how, estudiosos, profissionais gabaritados. O que se precisa é realmente fazer um procedimento licitatório dentro da legalidade para que esse serviço possa ser prestado. É uma frente, logicamente que são várias as frentes, o município, como titular disso, tem que escolher. Mas existe uma solução só, são né, várias. Mas você acha que se abríssemos um processo licitatório, isso ia despertar interesse de empresas que já têm essa expertise pelo Brasil? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. São várias empresas espalhadas pelo país, prestando serviços de qualidade. Logicamente que existem os aventureiros, e isso aí vai caber, isso dentro do próprio procedimento licitatório. Na análise técnica, essas empresas podem ser descartadas sem nenhum problema. É uma ampla competitividade, mas fica quem detém a técnica e tem um preço mais vantajoso para a administração. Isso pode ser feito e o município pode estudar isso perfeitamente também. Esse é o programa Divinópolis em Debate desta segunda-feira. Nesta semana, colocamos em debate o tema Desafios da Gestão de Resíduos Sólidos. O programa vai para um rápido intervalo e eu volto em instantes, não sai daí. Até recentemente, o câncer de colo de útero era o mais comum na mulher brasileira, mas pela eficácia dos programas de prevenção, hoje ele não é mais o mais comum, ele é o terceiro em gravidade, o quarto se a gente considerar o pele não melanoma. A nova pesquisa do Sensuc confirma. Mais uma vez, as emissoras do Sistema MPA são número 1 em audiência em 2017. A 94 Live e a Nova Sertaneja estão empatadas em primeiro lugar na preferência do ouvinte. E a Rádio Minas AM e FM é a preferida pelo público para transmissões esportivas e jornalísticas. Sistema MPA, mais uma vez, o grupo número 1 em audiência. Muito bem, Nova FM, a nova, número 1. Rádio Minas AM e FM. E Rádio 94 FM. Anuncie nas emissoras com maior audiência e tenha vários canais digitais para ampliar a sua mídia e conquistar mais resultados. TV Candidato, a única com 24 horas de programação local em HD. Redes sociais, líder na região, com mais de 70 mil seguidores. Portal de notícias MPA, mais de 700 mil acessos mensais. E ainda, promoções via mala direta, WhatsApp, estúdio ao vivo, flashes diretos da sua empresa, blitz e visita premiada.
Fale com nossos consultores, monte seu pacote personalizado. Sistema MPA, muito mais que 30 segundos. Olá, eu sou Samuel do Vale e apresento toda semana o Amostra Grátis. Informação e entrevistas com os principais profissionais da área da medicina, que ajudam a esclarecer um tema muito importante, a sua saúde. E você pode participar com perguntas. Programa Amostra Grátis, toda terça-feira, ao vivo, a partir de 9 da noite. Eu espero você. Assista ao nosso programa Campo e Negócio toda quinta-feira às 21 horas e a nossa reprise aos domingos às 18 horas. Não é isso, tio Boiadeiro? É isso aí, compadre. Eu vou estar aqui, hein? Todo o programa contando muito caos pra vocês. Não perca o programa Campo e Negócio toda quinta-feira aqui na TV Candidez. Não é isso, Bento Tolentino? O programa do Homem do Campo. De volta com o programa Divinópolis em Debate nesta segunda-feira. Hoje estamos aqui para discutir o tema Os Desafios da Gestão dos Resíduos Sólidos. Quem está ao vivo conosco no estúdio da TV Candidez é o coordenador das promotorias do meio ambiente, Dr. Leandro Willi. Quem me ajuda a construir o debate é o presidente do Sindimóveis, Marcos Vinícius, e a presidente da CDL, Alexandra Galvão. Para começar, então, esse segundo bloco, vou voltar um pouquinho num tema que a gente abordou de forma rápida, doutor Leandro, que é a questão dos botaforas, que acabam também caindo na questão do lixo, resíduos, né? Enfim, que é o resíduo já direto da construção civil, né? Inclusive, nós temos a participação aqui de um telespectador, através do nosso WhatsApp, o Edson lá do Tietê, que ele também está colocando esse tema em discussão, né? Ele diz aqui, os resíduos da construção civil não poderiam ser reaproveitados por ela mesma? É uma das soluções, né? Mas, enfim, existe também por trás aí desses chamados botaforas, né, na cidade, talvez, assim, a participação do poder público, muitas vezes, uma autorização ou uma falta de conhecimento? O problema dos botaforas no município, ele já vem de longa data e tem se intensificado. Foi criado um grupo de trabalho para lidar, como eu falei há pouco, para que se estudem áreas que realmente possam ser utilizadas de forma técnica para a destinação desses resíduos. Hoje ele é espalhado pela cidade sem qualquer tipo de critério, por isso que há realmente autuações constantes, multas, mas que não tem resolvido o problema. Então nós temos buscado nesse grupo identificar umas áreas que sejam realmente passíveis para a destinação desses resíduos e, paralelamente a isso, intensificar a fiscalização. Aí não tem jeito. Logicamente que hoje nós queríamos ter um aterro de resíduos de construção civil, uma coisa muito bacana, mas há uma inviabilidade hoje no município e nós não podemos fechar os olhos para o problema que está posto. Então, a partir do momento que você legaliza, entre aspas, algumas áreas, inclusive submetidas a processo de licenciamento ambiental, você torna automaticamente todas as outras áreas irregulares. Aí você tendo, inclusive, legislação para multa, para responsabilização, que hoje é muito acanhada, nós não conseguiremos fazer frente a esse problema. Então, logicamente que há a possibilidade de reaproveitamento, como o Edson, que está nos assistindo aí, mencionou, mas o problema precisa realmente ser visto de uma forma muito mais ampla, com a participação de todos, inclusive do próprio cidadão, que no momento que vê uma caçamba, joga o seu lixinho, misturando ali resíduos domésticos com resíduos de construção civil, ele vai para um botafora. Então há realmente uma cadeia aí
de atores que precisa agir para que nós possamos, pelo menos, num primeiro momento, minimizar esses impactos. Fique à vontade, Luiz. Eu gosto muito de dar notícia boa. Opa. Eu prefiro que seja assim. Eu gostaria de frisar aqui nesse momento, nessa oportunidade, que nós temos alguns pontos de coleta, né, que recolhe materiais específicos. Eu quero citar o Destino Certo, que é um container que fica de frente ao GEC. Esse container, ele recolhe todo tipo de lixo, vamos colocar entre aspas, né, de lixo eletrônico. Esse container fica de frente ao GEC e recolhe todo o lixo eletrônico. É o projeto Destino Certo. Nós temos também a associação Karen, que foi a primeira associação que se montou uma carga de resíduos em vidro. Temos também o protagonismo aí da ASCAD no recolhimento de óleo. Essas iniciativas que a gente está começando a ver e sentir, elas estão fazendo a diferença na questão da gestão dos resíduos? Fazem, Alexandra, fazem e devem ser ressaltadas e enaltecidas o tempo inteiro. São iniciativas particulares, às vezes até de cidadãos, também de ONGs, de grupos de defesa da cidadania e que realmente têm buscado alternativas, não aguardando, como eu falei, um protagonismo do poder público para resolver todos os problemas, e através dessas iniciativas você constrói medidas para minimizar esses danos que nós estamos vivendo. E são iniciativas que devem ser ressaltadas, comunicadas, replicadas, como também um site que foi criado, coletadivinópolis.com.br, que dá orientações, horário de coleta, como você pode fazer para armazenar o seu lixo de uma forma adequada. Então, são iniciativas particulares que fazem a diferença. E certamente nós que estamos atuando constantemente nessa lida, temos que não só incentivar, como prestar total apoio e, se for o caso, ampliar, para que realmente toda a população saiba. Às vezes a população desconhece essas iniciativas. São iniciativas que talvez não contem com o poder de divulgação de um município, numa agência de comunicação, de publicidade. Então, através tanto do Fórum Lixo e Cidadania, como de outros encontros, nós podemos ampliar isso através de uma comunicação bastante interessante com o cidadão. E aí, minimizando essa responsabilidade que continua sendo primordialmente do poder público, também com a participação da sociedade. O site foi uma iniciativa voluntária, coletadivinópolis.com.br. Acessa que tem muita informação bacana. Fique à vontade, Marcos. Bom, eu não poderia deixar de perguntar ao doutor Leandro. Nós temos, o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Qual o Poder Judiciário poderia estar dando aquele empurrãozinho para o Executivo sair dessa inércia para um assunto tão grave? Há uma responsabilidade grande de todos esses poderes. Você faz menção ao Poder Judiciário. O Ministério Público tem ações judiciais ajuizadas contra o município de Divinópolis. Algumas aí completando uma década, sem decisões judiciais efetivas de cumprimento. O que se espera de um processo judicial, quando nós chegamos a esse ponto, o Ministério Público tem ajuizado ações judiciais em último caso, quando a solução consensual, toda aquela parte que envolve negociação, mediação, não conseguiu resolver o problema. Então, a partir do momento que você clama ao Poder Judiciário, faz um pedido ao Poder Judiciário, já tem a urgência e há uma responsabilidade social também no Poder Judiciário em dar essa resposta. Não compete só ao Ministério Público buscar todas as alternativas, até de forma criativa, para resolver o problema. A partir do momento que se tem um processo judicial, se espera do magistrado uma decisão que seja efetiva, que realmente possa obrigar o município a adotar as providências. Então, infelizmente, até no município de Divinópolis, nós não tivemos muito êxito em decisões judiciais, inclusive amparadas, às vezes, por argumentos frágeis, de falta de dinheiro, de falta de recursos.
Mas eu acho que nós podemos avançar também nisso, que realmente haja um engajamento maior do Poder Judiciário, que pode se engajar juntamente com todos esses atores que nós citamos aqui, juntamente com outros poderes. O Poder Legislativo tem, não digo em sua totalidade, mas através de membros individuais, buscado também algumas soluções juntamente conosco. Nós estávamos até conversando aqui no intervalo, né, Flaviano? É claro que a gente tem uma visão da coisa que talvez não seja tão fácil, mas é difícil da gente entender quando o Executivo argumenta a falta de recursos para tomar essas providências, dado o fato que, se comercializarmos e industrializarmos o reaproveitamento do lixo, além de estar gerando empregos, também vai estar gerando renda para o município através de tributos, através de impostos, né? Então, eu creio que o investimento ele é mínimo para um resultado infinitamente maior. Mas eu fico por entender, doutor, essa morosidade nesse resultado é devido à quantidade de recursos disponíveis por parte do Executivo, por exemplo, de cumprir as suas obrigações? Olha, em alguns casos sim, mas nesse caso específico não. Nós, através desse processo, poderíamos ter uma decisão judicial local, favorável, e que obrigasse o município a tomar medidas pontuais visando a solução do problema. E, nesse caso, poucos recursos foram interpostos. Nesse caso específico, eu acredito que há uma ação, e aí eu não banalizo as outras ações não, sabe, Marcos? As ações ajuizadas pelo Ministério Público, elas já pressupõem um interesse social envolvido. Nós só podemos atuar quando houver interesse público envolvido. Então, já são ações que, com todo respeito, mais uma vez, as demais ações devem ser tratadas com prioridade. Elas não podem ir para o escaninho comum de uma ação simples de cobrança. E, eu acredito que quando eu falo em responsabilidade social, é nesse sentido, de que essa ação possa ter um trâmite célere e, se for para dar uma decisão desfavorável, que ela venha e que nós possamos recorrer. Sim. Que o processo possa ter um trâmite que não seja moroso. Fica à vontade, Leite. Quanto a essa questão de resíduos sólidos, que impacta diretamente no comércio, nós temos aí, que já foi determinado, né, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a questão da logística reversa. Em Divinópolis, nós temos algumas dificuldades para que aconteça efetivamente essa implementação. Como que podemos efetivamente colocá-la em prática? E a obrigação é de quem? De quem fabrica, de quem vende, de quem compra, ou é de todo mundo? Inicialmente, ela é de todo mundo, né, Alexandre? E há aquilo que eu falo, mais uma vez, repito, batendo na tecla de uma mudança de mentalidade. A lei existe, ela é ousada, mas nós precisamos nos acostumar com ela. A logística reversa, ela tem um princípio muito interessante, que ela transfere para o gerador daquele resíduo a responsabilidade pela destinação. E se não houver uma destinação adequada, ele tem que se virar para buscar um ponto adequado para que essa destinação seja feita de forma ambientalmente correta. Então, tem que se começar aqui em Divinópolis, praticamente nós nem podemos falar em logística reversa, que isso não acontece, como em outros lugares também não acontece. Não é um problema local de Divinópolis, não. Mas ela veio, a política nacional, para ampliar um pouco esse horizonte, para que essa mudança de mentalidade possa acontecer. E em alguns locais elas acontecem, mas não de uma forma sistematizada. Então, quem sabe, através dessas iniciativas que estão começando a acontecer dentro de Divinópolis, através do Fórum Lixo e Cidadania, com esses grupos trabalhando prioridades na gestão dos resíduos, possa também discutir a questão da logística reversa. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, porque o assunto realmente é de interesse, é um assunto assim, de extrema importância para a sociedade, e eu creio que seja um dos fatores que vai tirar a nossa sociedade, e eu estou falando de nível nacional, né, do terceiro mundo. Né? Mais qualidade de vida, mais saúde. Né? E é claro que discutindo aqui a gente percebe que tudo inicia na educação. Porém,
isso ainda está um pouco distante. Mas eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, conforme as leis vigentes, qual é o prazo para os agentes envolvidos resolver o problema dos resíduos sólidos? E, juntamente com essa pergunta, como fica a motivação de iniciativas individuais de pessoas que querem, como, por exemplo, quem criou o site, de ONGs e da promotoria que quer ver o resultado desse trabalho? Como é que fica a motivação quando vê que as coisas não andam? Primeiro, com relação ao prazo, Marcos, esse prazo já se esgotou. O prazo da própria Política Nacional dos Resíduos Sólidos traz um prazo para extermínio dos lixões. E agora parece que o Estado também está criando um grupo recente, acredito que foi questão de 2, 3 semanas, para que possa prestar um apoio aos municípios nessas questões. Então, é um grupo que foi criado recentemente para fomentar realmente a solução definitiva para esse problema, que vem se arrastando há anos, e com poucos casos de sucesso. 2016 já era para ter esgotado tudo, né? Foram sendo prorrogados esse prazo, é bom que se frise. Esse prazo já era mais antigo, 10, 12, 14 e assim fomos ganhando tempo. Agora esse tempo já se esgotou e não houve nenhuma prorrogação com relação a isso. Motivação, são verdadeiros heróis, Marcos, todos estão engajados nisso. E o maior risco que nós temos é realmente esse. Por isso que eu acho que a criação desse fórum, os trabalhos isolados tendem a ser realmente desmotivadores. Porque você tem uma iniciativa e fala, eu estou fazendo a minha parte, mas não vejo nada acontecendo, aquela chama se apaga. E o fórum, ele busca reunir todos os atores para que essa chama não se apague jamais, que realmente aquilo fique aceso até que a solução venha. Como promotor, se eu perder, sinceramente, eu sempre falo isso muito claro, se eu perder a paixão que eu tenho dentro do meu coração para trabalhar, o amor que eu tenho de ir até o meu trabalho todos os dias e me dedicar às causas de interesse público, de interesse da sociedade, se eu perder isso dentro de mim, eu tenho que ser honesto primeiro comigo mesmo, pedir exoneração e parar de ser, e sair do Ministério Público, buscar outra coisa para fazer. Nós temos que manter essa chama acesa, e eu falo individualmente, mas tenho certeza de que esse amor, essa paixão tem que estar dentro do coração de cada um, porque a causa, ela é nobre e nós não vamos descansar enquanto essa solução não vier. Não é fácil. Não é fácil. Esse planejamento da destinação correta dos resíduos, doutor Leandro, ele também tem que pôr dentro do seu planejamento a questão do lixo hospitalar, principalmente esses armazenados de forma indevida. Nós tivemos um exemplo recente aqui no centro industrial, né, de uma empresa que alugou o galpão, acabou ali armazenando de forma indevida o lixo hospitalar, depois ainda tivemos o episódio de um incêndio lá no local. Então, enfim, tem que ter esse contexto desse planejamento também? Sem dúvida. Tem um grupo de trabalho exatamente se tratando de resíduos de saúde. Inclusive, essa demanda, nós tivemos uma reunião semana passada, foi levantada e continua da mesma forma, o resíduo está lá. O que aconteceu? Houve a judicialização disso. A ação foi ajuizada em 2014 pelo colega, doutor Alessandro. 4 anos se completaram e a solução não veio. Então, porque não se localizou a empresa responsável para a destinação daquilo. Mas a decisão judicial pode buscar outros atores. Determina o município que faça isso, recolhimento, e o município possa se ressarcir posteriormente desses gastos que teve, mas aquele lixo está lá, expondo a saúde pública em risco. E não tivemos realmente a efetividade, mais uma vez, de uma decisão judicial. E outras prioridades foram sendo tratadas dentro dos resíduos, até a questão principalmente de educação, porque a população tem dificuldade, ignorância no bom sentido, de saber o que fazer com os resíduos. Saúde, resíduos hospitalares. Nós temos buscado realmente, foram 3 prioridades definidas por esse grupo de trabalho, e também está dentro desse grupo maior a discussão envolvendo os resíduos de saúde e resíduos hospitalares. Como lidar com isso, doutor Leandro? A questão da judicialização, como o senhor mesmo disse, a justiça cumpre o papel, né, da exigência legal, e aí se esbarra em outras situações, outros agentes dentro do contexto que impossibilita de causar o benefício, né, em torno para a população, porque ali é um grande benefício para a população retirar daquele lixo. Como lidar com isso também? Na verdade, aí nós não tivemos uma efetividade da decisão judicial, né? O Ministério Público ajuizou, houve uma liminar determinando a empresa que foi responsável por gerar e dispor de forma inadequada aqueles resíduos ali naquele local do distrito industrial. O resíduo não foi retirado, eu não tenho detalhes do processo que foi ajuizado pelo colega, mas se o problema está posto da mesma forma 4 anos depois,
alguma coisa falhou. E nós tivemos uma inefetividade de uma decisão judicial. A decisão judicial, ela existe para ser cumprida. Se nós não respeitarmos a decisão judicial, nós vamos respeitar o quê? Sim. Acabou. Então fale, fecha as portas. Então é isso que nós vamos ter que também chamar a atenção e não podemos fechar os olhos para essa responsabilidade que envolve todos os atores, todos os poderes. E o Poder Judiciário, como um órgão maior que bate o martelo, também tem que dar o exemplo. Alexandre. Dentro toda essa questão da capacitação, nós tivemos 2 integrantes do Fórum de Cidadania que participaram, dia 6 e 7 de junho desse mês, no Congresso Internacional Cidade Lixo Zero, que aconteceu em Brasília. E dentre várias coisas, né, que foi apresentado e que vai ser compartilhado conosco para efetivamente ser implantado, uma das conquistas foi um curso que vai acontecer aqui em Divinópolis, dia 30 e 31 de julho, o curso de Sustentabilidade na Administração Pública, que vai ser realizado pelo Ministério do Meio Ambiente. O que esse curso representa para toda essa questão de conscientização em relação aos resíduos? Uma iniciativa muito importante, Alexandra. Ela visa uma capacitação dos gestores, os gestores públicos, uma capacitação visando a implementação de uma administração sustentável. E aí envolve políticas dentro da própria administração de sustentabilidade. E os gestores, certamente, quantos são os servidores públicos no município? Milhares. Esses gestores terão, aí, logicamente, essa responsabilidade passa a ser desses gestores, de replicar a todos os seus comandados essas iniciativas, logicamente estabelecendo políticas de sustentabilidade. É uma iniciativa muito bacana e que também vai servir de vitrine, de exemplo, até para o cidadão. O município, sendo o grande responsável por essa gestão, ele acaba podendo exercer uma influência direta no comportamento do cidadão. Então, essa iniciativa, essa conquista que foi obtida lá em Brasília, junto ao Ministério do Meio Ambiente, deve ser enaltecida e aplaudida por todos nós. Dia 30 e 31 de julho, reforçando. Estaremos lá. Fique à vontade, mãe. Bom, como eu disse, são muitas perguntas, né? Mas muito se fala sobre meio ambiente, muito se manifesta, principalmente pelas redes sociais. Mas será que ainda não é uma prioridade, doutor Leandro? Olha, Marcos, não tanto quanto deveria ser, eu penso. Por uma falta de conhecimento da importância ou justamente porque comercialmente ainda não se descobriu uma forma de ser viável? Comercialmente talvez falte incentivo, porque comercialmente, como você é viável. Comercialmente, se você explorar isso, ele é viável. Talvez haja realmente essa questão ficou um pouco adormecida, penso eu, Marcos, e agora nós estamos tentando resgatá-la. Muitos se acomodaram, aguardando soluções que poderiam vir de um consórcio, que poderiam vir de um local, do aterro, ou da justiça, ou de alguém. E aí a solução não veio, se passaram 10 anos. Eu fui promotor do meio ambiente aqui em 2007, em 2008. Há 10 anos. E em 10 anos nós não tivemos evolução. Eu voltei um ano passado, em 2017, e não tivemos evolução. Pouco se evoluiu na questão do esgoto, pouco se evoluiu na questão dos resíduos, pouco eu estou sendo até bonzinho, né? Não tivemos evolução em muitas questões. Então, acredito que há uma necessidade nossa de fomentar tudo de novo, Marcos, aquilo que eu te falei, da motivação. Temos que buscar realmente manter essa chama acesa para que esse resgate venha e nós possamos enfrentar de cabeça erguida esse problema. Aí a importância do fórum, né, Lixo e Cidadania, que a Alexandra, como disse, muito bem participa, que é o envolvimento não só das entidades de classe, do poder público, do poder judiciário, mas também da sociedade. Exatamente. Tem muitos atores, viu, Flaviano? Eu não vou nem começar a citar para não ser injusto,
mas temos vários atores, cidadãos, instituições educacionais, associação de catadores, o município representado por diversas secretarias, Hemominas, temos, eu vou acabar sendo injusto, mas temos representantes das mais variadas esferas que têm, vamos dizer assim, dado a sua contribuição individual, às vezes uma acanhada, independentemente da pauta. Isso é importante, né, Alexandra? Todos estão ali dedicados, as reuniões têm sido muito satisfatórias e os resultados nós já começamos a colher, Flaviano. Esperamos realmente que nós continuemos nessa toada. O fórum se reúne sempre na primeira quarta-feira do mês. E o nosso objetivo é que realmente faça um rodízio pela cidade, pela comunidade. Já aconteceu no auditório da CDL, já aconteceu no Cefet, na UFSJ, e dia 4 de julho a reunião do fórum acontecerá na UENG. Todos estão convidados. O fórum é portas abertas. Eu queria reforçar que muita gente me pergunta por que a CDL participa? O que tem a ver comércio? É uma pergunta que todo dia chega para mim. Por que a CDL participa? O que o comércio tem a ver? Essa questão dos resíduos é uma questão de todos nós. E nós precisamos primeiro nos empoderar disso. É uma questão de todos nós. Então fica meu convite, dia 4 de julho, sempre, todo mês, primeira quarta-feira do mês é a reunião do fórum. E no dia 4 de julho vai acontecer na UENG, todos estão convidados. Uma ótima oportunidade das pessoas que têm feito esse questionamento mudar de atitude, né, Alexandre? Porque é dever dessas pessoas também participar, assim como a CDL, assim como todos os outros agentes envolvidos, não só nos setores da economia, nos setores do dia a dia, no social, enfim. A destinação correta de resíduos é algo que afeta a coletividade, então precisa da participação de todo mundo. E esta foi a proposta do programa desta segunda-feira, o Divinópolis em Debate, que colocou em discussão o tema Os Desafios da Gestão de Resíduos. Vou registrar aqui algumas mensagens de forma rápida de alguns telespectadores, agradecer a participação de todos. Infelizmente não é possível, né, ler todas as mensagens, mas vou ler aqui algumas delas. Aqui o doutor Leonardo, delegado regional, te parabenizando, viu, doutor Leandro? Falando aí que o senhor é, se não o mais brilhante, um dos mais atuantes no estado, profundo conhecedor da temática hoje apresentada. Obrigado. Temos também a participação do Valdir Brandão. Ele está dizendo aqui que não perde nenhum programa, assiste todas as segundas-feiras. Muito obrigado pelo carinho, viu, Valdir? E está falando também que apoia aí a destinação do lixo de Divinópolis por uma empresa privada, reconhecendo aí, às vezes, a deficiência do poder público em assumir essa grande responsabilidade. Gostaria de agradecer, viu, doutor Leandro, a presença aqui no programa de hoje. Obrigado, Flaviano. É sempre um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade de discutir com o Marcos, com a Alexandra e com os telespectadores e clamando a todos que participem conosco dessa longa empreitada. Obrigado, Flaviano. Obrigado, Alexandra. Eu que agradeço por mais uma vez estar aqui nessa oportunidade. Esse tema, eu estava esperando, estava contando os dias para que acontecesse. Eu já participei de muitos programas, todos os temas são fundamentais, mas essa questão dos resíduos é uma palavra do doutor Leandro. Nós temos que clamar a sociedade para participar. Desculpa estar te copiando, mas é realmente essa palavra, é clamar. Vem participar conosco. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Flaviano. Muito obrigado, Alexandre, doutor Leandro, que até nos emocionou aqui quando disse que nós não podemos desistir. Seu papel é muito importante, né? Porque quando todas as outras instituições falham, nós ainda temos que contar com o judiciário. Obrigado. Né? Então, em nome de todos, eu gostaria de agradecer o seu empenho, que poderia ser menor e mesmo assim seria apreciado. Obrigado. Então, é muito mais do que um empenho profissional. A gente percebe que existe um amor envolvido, que existe ideologia envolvida. Então, em nome de toda a sociedade, eu queria agradecer o seu empenho. Obrigado pelas palavras.
Não sei se sou merecedor de todas elas, mas agradeço e isso só me motiva ainda mais para seguir nessa batalha que eu considero uma grande missão, Marcos. Obrigado pelo seu carinho, pela da Alexandre e do Flaviano. E obrigado você também, telespectador, que acompanhou o programa desta segunda-feira. Lembrando que você pode revê-lo na íntegra no domingo, às 19 horas. Muito obrigado pela companhia. Continue agora com o programa Espaço Aberto com Evandro Araújo e a gente se vê.